eu colocaria isso. Casualmente, gente, todas essas etapas aqui que eu estou falando, eu vivi elas, não é? Então, na realidade, o que eu estou aqui escrevendo é que eu repetiria, não é? Muitos desses passos que eu estou colocando, muitos não todos até agora, pelo menos, foram passos que eu faria. Eu talvez mudasse uma coisa, que uma pessoa me perguntou, que eu, na minha época, não fiz. Uma pessoa me perguntou, seria aqui nesse slide aqui, ó, ela me perguntou, venderia um produto, do 2, no 3, no 4, isso, entre o terceiro e o quarto aqui. A pessoa, aqui, ó, no sexto, me dedicaria a estudar todas as fases do processo. A pessoa me perguntou, Flávio, você faria faculdade? Olha, eu não fiz faculdade, tá? Eu abandonei a minha faculdade. Eu estava no meio do meu projeto e deixei de lado a minha faculdade. Eu tinha uma matrícula de Ciência da Computação na Universidade Federal Fluminense. Primeiro eu abandonei Engenharia Mecatrônica e Engenharia de Computação, um na USP e outra na Unicamp, porque na época me apaixonei pela Luciana. Não é? A Luciana, vocês já conhecem, ela tinha 17 anos, eu 20, quando nos casamos. Temos 22 anos de casado hoje. E na época eu falei, não vou para São Paulo, não vou ficar longe da Luciana. Não é? Só que quando eu comecei a fazer a minha faculdade de Ciência da Computação, comecei a trabalhar na escola de inglês. E aí o meu foco foi total naquilo. Eu modificaria uma coisa. Né? Se eu tivesse 18 anos, de novo, isso é o que eu faria para mim. Isso não é regra, não estou nem te sugerindo isso. Mas eu, Flávio, jamais passaria 4, 5 anos da minha vida numa universidade. Jamais. Jamais. Investiria meu tempo perdendo dentro da universidade. Por quê? Porque o que tem lá não presta? Não, não é isso. É muito bom, é muito legal, mas eu ficar 4, 5 anos da minha vida dentro de uma universidade, eu considero tempo demais. Não é? Em 4, 5 anos eu já tinha me casado e aberto minha empresa. Eu comecei a trabalhar com 19, com 23 eu abri o WhatsApp. Em 4 anos eu abri o WhatsApp, não é? Em mais 7 anos eu já tinha 1.000 funcionários. Então, eu não faria. Quando meus filhos, por exemplo, me perguntam, pai, eu devo fazer uma faculdade? Eu falo para eles, não. Eu digo isso para eles. Na minha opinião, vocês não devem ir para o college, né? Que é nos Estados Unidos. Não é? Mas minha professora me falou, pai, que se eu não fizer uma faculdade, eu não vou conseguir arrumar um emprego. Eu falei, responda para a sua professora que você vai trabalhar para dar emprego, não para arrumar emprego. Não é? Então, eu estou procurando treinar meus filhos para isso. Agora, o quê? Eu não aconselho meus filhos a estudarem? Não, ao contrário. Eu aconselho eles a estudarem muito. 2 tipos de coisas. Hoje eu faria a faculdade online. Na minha época não existia. Se eu tivesse 18 anos, eu faria tudo isso que eu estou fazendo aqui e faria uma faculdade online. Seja uma faculdade online voltado para business, alguma coisa voltada para administração, para business, alguma coisa que fosse me acrescentar. Eu estudaria em casa. Eu não ficaria indo para a sala de aula, participando de festinha, participando de grupinho, entendeu? Eu estaria muito mais focado em construir o meu futuro do que ficar sentado numa cadeirinha de uma universidade, muitas vezes ouvindo doutrina ideológica dentro de sala de aula. Ou então ficando do lado de fora porque os professores estão em greve. Não é? Então, eu não faria uma faculdade. Eu faria uma faculdade online. Hoje, se eu tivesse 18 anos, eu estudaria em qualquer programa online. Hoje você pode fazer uma faculdade online nos Estados Unidos, se você quiser. Eu moro em Portugal hoje, por exemplo. A Luciana, minha esposa, ela está se formando esse ano em psicologia numa universidade americana. Não é? Ou seja, ela ela adora estudar, já tinha feito direito, está agora se formando em psicologia à distância, online. Ela faz uma faculdade super reconhecida nos Estados Unidos. Ela faz um programa online e funciona super bem. No ano passado, por exemplo, eu morei, só no ano passado, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha e Portugal. Morei em 4 países no ano passado. Impossível meus filhos estudarem numa escola. Meus filhos estudaram num sistema de homeschool, que é um sistema online. Então, eles fizeram ali, se eu não me engano, acho que a 6ª e a 7ª série online. E no final do ano, eles faziam um teste de Stanford, que é um teste padrão que comparava eles com todos os alunos nas melhores escolas americanas. E eles estavam ali muito bem posicionados, não é? Inclusive muito melhor do que a maioria dos alunos que iam para a escola. Eles estudavam sozinhos, sem contar com o fato que eles acostumavam a pesquisar, acostumavam a buscar informação do que aquele sistema passivo da escola, que é o cara ficar sentado, um professor dando matéria ali para ele, ele fica passivo, sentado, para depois fazer uma prova. Não é? Então, por exemplo, hoje, se eu tivesse 18 anos, o que eu faria diferente do que eu fiz, porque na minha época não existia, eu faria, hoje, estudaria online. Agora, mais do que estudar online, mais do que estudar numa faculdade formal, porque eu nunca me interessei por ter diploma,
não é? Ter diploma para pendurar na parede nunca foi uma coisa que me interessou, não é? Então, mais do que isso, eu faria o que eu faço hoje com muita frequência. Eu estudo bastante, eu leio bastante, eu estudo bastante, eu pesquiso bastante tudo que seja relacionado aos negócios que eu estou empreendendo. Então, eu preciso aprender sobre os negócios que eu estou empreendendo. Eu preciso estudar sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou pesquisar. Então, eu valorizo muito mais, por exemplo, a pesquisa própria do que um ensino formal em troca de um diploma. Não é? Se eu quero, por exemplo, trabalhar na área de comunicação, eu vou me dedicar a pesquisar e estudar coisas na área de comunicação. Se eu quero entrar na área de esporte, como, por exemplo, eu entrei e comprei um clube de futebol nos Estados Unidos, eu tive que pesquisar e entrar, mergulhar dentro do mundo do futebol, não é? Com o objetivo de me tornar um cara conhecedor o máximo possível e poder inovar dentro desse processo. Eu vou fazer uma faculdade de futebol. Agora, eu vou estudar e vou me aprofundar nisso, certo? Então, se eu tivesse que mudar, assim, na minha trajetória, eu faria uma faculdade online. E para os meus filhos é o que eu recomendo. Faça uma faculdade online, comece a vender um produto. Esse texto aqui é texto básico ali para os meus 2 meninos, né? Enfim, vamos adiante, então.